Pessoal, bom dia. Aqui quem está falando é Carlos Cazu, sou responsável de desenvolvimento de negócios da GFT e esse aqui é o webinar sobre os desafios e oportunidades da LGPD, tá? Então, primeiramente agradeço a presença de todos aí, tem bastante gente conectada. Por favor, verifique se o áudio do seu equipamento está funcionando. A gente está acompanhando também esse webinar pelo chat, então se vocês tiverem perguntas, consultas, enfim, na versão, vocês podem mandar pelo aplicativo, na versão em português é na seção perguntas, na seção em inglês é na seção questions, tá? Então vocês mandem as perguntas lá, então, e a gente está aqui respondendo online, algumas a gente pode responder online, mas só para a gente não perder um pouco o plano do webinar, a gente vai ter uma sessão mais ao final, onde nós vamos trabalhar em cima responder algumas perguntas, tá bom? Então, vamos lá. A ideia aqui, pessoal, é passar uma agenda com vocês desde um pouco dos conceitos básicos da LGPD, falar um pouquinho de como é que a LGPD surgiu, os desafios dela, né, a GDPR, que é basicamente a lei europeia, que traz os mesmos conceitos, e a gente vai falar um pouquinho da visão da GFT. Então, para começar um pouco aqui, acho que o interessante desse webinar é contar para vocês não somente aspectos relacionados à lei, mas contar também aspectos relacionados a como endereçar a aplicação dessa lei, especialmente para os sistemas de informação, usando tecnologia. E acho que esse é o diferencial desse webinar. A gente vai falar um pouco de como resolver as questões que estão levantadas pela lei, não apenas, né, fazer uma interpretação dela, que é um pouco o que a gente faz como companhia, né? A gente provê soluções para ajudar nossos clientes nas suas jornadas digitais, tá bom? Vamos começar a fazer uma rápida abertura aqui. Quem está falando aqui com vocês hoje sou eu, Carlos Cazu, eu sou responsável pela área de negócios da GFT Brasil. Já trabalhei em algumas empresas, mas em vários setores, mas muito focado na parte de serviços financeiros, tá? E dentro da área de desenvolvimento de negócios da GFT, a gente compreende as áreas de tecnologias, o nosso centro de linha ágil, as áreas de parcerias, toda a área de pré-vendas e a parte de marketing, né, de business marketing, tá bom? Bom dia, pessoal. Quem fala é o William Faria. Eu trabalho com arquitetura de sistemas já há uns 12 anos e também sou advogado, formado em Direito, e me especializei nos últimos anos na parte de privacidade de dados, onde também sou certificado como Protection Officer, para poder ajudar as empresas a conduzir a implantação da LGPD de uma melhor forma. E no longo do nosso webinar, nós vamos estar esclarecendo algumas dúvidas para vocês. Vou falar muito rapidinho, aqui é o Carlos Cazu novamente, falar rapidinho sobre a GFT, tá? A GFT é uma empresa alemã de tecnologia, de serviços de tecnologia, de soluções, e a gente tem ajudado muitos clientes nas jornadas de transformação digital, né? Então, a gente trabalha muito forte com todas as offerings de digital, muito embasadas nas práticas ágeis, né? E com tecnologias emergentes. A gente tem mais de 800 pessoas no Brasil, a gente está deve chegar a quase 1.000 até o final do ano, temos quase 6.000 pessoas ao redor do mundo, em 13 países. Ok? A GFT é uma empresa, ela é muito focada no mercado financeiro, então nossos principais clientes são os bancos, as seguradoras, as bolsas de valores, as instituições financeiras. A gente tem atendido também algumas indústrias, né, como uma estratégia em cima de indústria 2.0, soluções de IoT. E por quê? Porque a transformação digital que os bancos têm sofrido, ela tem sido também referência para expandir para outros setores, tá bom? Então, a gente trabalha muito forte com essa questão de inovação. Bom, vamos seguindo na nossa agenda, a gente vai falar um pouquinho, vamos fazer um pano de fundo rápido sobre os conceitos básicos da LGPD. Bom, pessoal, nós sabemos que numa economia digital, a informação é a principal moeda de troca.
e principalmente as informações relacionadas a dados pessoais. Pensando nisso, desde a Europa até no Brasil, a legislação procurou colocar o indivíduo, a pessoa natural, como o centro do controle dessas informações, aonde o titular de dados ele pode ter o controle da sua privacidade. Lembrando que a privacidade é a capacidade de algum indivíduo selecionar quem pode e quem não pode ter acesso a seus dados privados. Então, nessa economia digital, o indivíduo foi colocado no centro através de leis que protegem a privacidade. Na Europa, a GDPR, no Brasil, a LGPD. E esse indivíduo agora ele passa a ter direitos de apagar seus dados, de retificar seus dados, e de permitir quem tem acesso a essas informações ou não. A LGPD, na visão da GFT, ela é baseada em 3 pilares, onde nós temos a parte de segurança da informação, a parte do compliance da lei e a parte da governança de dados. E através desses 3 pilares é que nós conseguimos implantá-lo de uma maneira definitiva e de uma maneira que se torne tangível para as empresas. Bom, rapidamente eu quero falar sobre alguns pontos. A LGPD ela foi sancionada em agosto de 2018 pelo presidente Michel Temer e semana retrasada ela foi novamente modificada pelo presidente Jair Bolsonaro com algumas alterações, mas o cerne da lei ela permaneceu. Então, a lei ela estabelece 10 princípios de como os dados devem ser tratados. A lei também estabelece os princípios da extraterritorialidade, onde ela é aplicada essa lei, quais são os direitos dos titulares de dados, a instituição de um encarregado de proteção de dados, a instituição da criação de um mapeamento das atividades de dados, da instalação de uma agência nacional de proteção de dados e a parte de consentimentos e a motivação para que esses dados possam ser tratados. A lei também ela prevê sanções e multas de até 50 milhões por infração. Por isso, é muito importante que as empresas estejam atentas a isso. Só lembrando, ontem foi diagnosticado um vazamento de dados do Banco Pan. E aonde aconteceram esses dados? Numa configuração dentro da Amazon no AWS. Então, vazaram fotos de CPFs, RGs, documentos de residências, tudo isso na mão de um hacker, ele pode abrir contas, ele pode fazer um estrago na vida de muitas pessoas. Então, por conta disso, a lei ela estabelece sanções para que nós possamos ter os cuidados necessários. E agora, sim, ela vai entrar em vigor mesmo em agosto do ano de 2020. Praticamente nós temos um ano aí para que tudo seja acertado para a entrada em vigor dessa lei. Esse marco é importante. A gente está há um ano da entrada da lei e essa lei ela é aplicável para todas as empresas, para todos os indivíduos, né? Então, a GFT atende o mercado financeiro, mas todas as empresas, sem exceção, vão ter que tratar a LGPD nos seus departamentos jurídicos, nos seus departamentos financeiros, nos seus departamentos de tecnologia. Então, é um desafio enorme, todos têm que se preparar com isso, as sanções, como o William comentou, são enormes, e se elas forem respeitadas, o que a gente tem visto aqui na Europa, as sanções que são muito pesadas também, elas têm sido aplicadas. Muitas empresas grandes têm tomado multas milionárias por vazamentos como esse que ocorreu ontem, que o William comentou. Isso, se acontecesse já com a lei em vigor, isso ia gerar uma sanção extremamente pesada. Ok? Retomando, então, alguns conceitos básicos da lei, o que é um dado pessoal? É uma informação que torna um indivíduo identificado ou identificável, como o nome, o endereço, a localização, o perfil cultural, um IP, um rastreamento de um GPS. Se eu consigo, de alguma forma, utilizar aquela informação para identificar uma pessoa ou torná-la identificável, este é considerado um dado pessoal. Porém, a legislação ela ampliou também para um dado pessoal sensível, onde dificilmente eu posso fazer algum tratamento
com esses dados. A lei, ela permite, sim, tratamento com os dados pessoais sensíveis, mas ela coloca uma série de restrições. E o que são os dados pessoais sensíveis? São dados de origem racial, dados sobre a vida sexual, dados referentes à saúde, convicções religiosas ou partidárias, filiações de sindicato, e dados genéticos e biométricos, para evitar que qualquer uma dessas informações sejam usadas com um tom de discriminação. Tá? E o que muda, então, com a LGPD em relação a esses dados? Agora, como eu já havia falado no começo, o cidadão ele é o centro do controle dessas informações. E agora eu tenho que tomar cuidado em como eu vou fazer o armazenamento, em quanto tempo eu vou fazer esse armazenamento. E para eu coletar esses dados de um titular, eu preciso deixar ele de forma clara, inteligível, simples, rápida e sempre motivada pela lei. Por que é que eu preciso daqueles dados? Para que eu vou tratar aqueles dados? Então, a LGPD, ela coloca esse controle na mão do titular de dados e a responsabilidade de como tratar e o porquê tratar na mão do controlador desses dados, que agora tem que estar baseado na lei para poder fazer qualquer tipo de tratamento desses dados. Bom, a LGPD, ela trouxe 10 princípios para tratar os dados. Nós temos aí, que nós consideramos princípios mais importantes, o princípio da finalidade. Eu tenho que dizer claramente e baseado na lei por que é que eu preciso fazer o tratamento daquele dado. É por conta de um contrato? É por conta de uma base legal? Eu tenho um interesse legítimo para fazer o tratamento desse dado? E, consequentemente, quando eu tenho essa finalidade, eu preciso adequar a minha coleta de dados e eu preciso coletar somente dados necessários. Eu vou dar um exemplo. Se eu vou disponibilizar um artigo para leitura, por que é que eu preciso perguntar o seu endereço, ou ter o seu CPF, ou ter o seu RG? Basta eu ter o seu e-mail e o seu nome para poder endereçar essa informação. Então, qualquer tipo de tratamento de dados agora, eles têm que estar baseado na finalidade, tem que ter a quantidade de informações necessárias e adequadas. Também, um dos principais princípios é não usar os dados para discriminação. Por exemplo, quando eu for fazer uma seleção de um currículo, eu não posso usar critérios de raça, de religião, de localidade para poder fazer essa seleção. E os princípios eles colocam também medidas técnicas, como eu tenho que usar a melhor medida técnica existente no meu país para a segurança naquele exato momento onde eu estou tratando os dados. Como eu disse, a lei ela foi, há 2 semanas atrás, modificada por alguns vetos e alguns tratamentos dentro do Senado e da Câmara de Deputados. E quais foram essas mudanças que ocorreram na lei da época original, do ano passado, em 2018, para agora? Bom, finalmente foi estabelecido a Autoridade Nacional de Dados como uma entidade pública e que vai estar subordinada ao Planalto. Agora a lei ela vai estar colocando o funcionamento interno dessa Autoridade Nacional de Dados, mas ela já foi estabelecida, já foi definido o conselho, quantas pessoas vão participar, toda a sua estrutura. Outra mudança é em relação ao compartilhamento de dados sensíveis. Agora, esses dados sensíveis referentes à saúde, elas podem ser compartilhados pelos controladores, desde que sejam com o consentimento do dono daqueles dados. Nós também podemos falar sobre o tratamento da tutela de saúde, onde os profissionais que fazem o tratamento de saúde, eles podem transferir esses dados, eles podem realizar esses tratamentos, desde que única e exclusivamente para o tratamento da saúde. Nós vemos aí uma informação muito importante sobre as operadoras de planos de saúde. Agora a lei ela veta qualquer tipo de seleção de risco baseado nas informações de saúde. Então, uma operadora de plano de saúde ela não pode utilizar dados de saúde para fazer uma seleção de riscos de aceitação ou não de uma proposta de saúde. Também definiu o Data Protection Officer, ou o nosso encarregado de proteção de dados. E uma coisa importante, não é mais requerido que tenha um conhecimento jurídico. E aí fica de acordo, então, com
cada empresa. A nossa recomendação é, se a pessoa não tem um conhecimento jurídico, como ela vai responder ou peticionar para a Autoridade Nacional de Dados? Como ela vai fazer a defesa da empresa, tanto controladora quanto processadora, em um eventual processo? Se o encarregado de dados não tiver esse conhecimento jurídico, que a lei hoje já não determina mais, provavelmente a empresa vai ter que gastar duas vezes. Ela vai ter que gastar com um profissional técnico e depois contratando um escritório de advocacia, que vai ser um valor um pouco aí maior para fazer uma defesa. Então, a nossa recomendação é que o encarregado de dados ele tenha também conhecimentos jurídicos e conhecimentos técnicos para essa formação. E, por fim, a revisão de dados automáticos. Quando, para a obtenção de um score, muitas vezes utilizamos algoritmos automatizados. E a lei estava dizendo que, quando um titular de dados pedisse a revisão desses dados, poderia ser feito por uma pessoa natural. Agora foi vetado isso aí, então a revisão ela continua podendo ser feita, só que ela pode ser feita por um outro algoritmo, uma outra forma automatizada, e não mais necessariamente por uma pessoa natural. Muito bem, pessoal, só fazer um reminder aqui, que no começo da sessão a gente explicou que questões podem ser enviadas pelo aplicativo GoToWebinar, que vocês estão usando para visualizar, e tem a seção perguntas em português e questions em inglês. Então, vocês podem enviar as perguntas lá. A gente está aqui na sessão, o Marcos vai responder para vocês online e algumas nós vamos deixar para o final, tá bom? Bom, o William explicou aqui, deu uma repassada muito boa sobre a lei, sobre as últimas atualizações da lei, né? Acho que fica claro a importância e a criticidade dessa implementação. E uma questão importante, né, pessoal? Não podemos deixar de citar que dados pessoais já são tratados pela lei, né? Dependendo do dado, já existe um tratamento previsto para que essa informação trafegue, seja compartilhada, seja enviada. Então, por exemplo, se você tem um contrato de financiamento de um imóvel, existem dados seus nesse contrato e eventualmente, o banco ou a incorporadora tem acesso a esses dados, pode utilizar esses dados. O que vai acontecer é que vai haver uma divisão maior da classe, vai haver uma classificação desses dados e aí sim a gente vai ter tratamentos diferenciados para essas classificações. Muito rápido aqui, só para vocês entenderem um pouquinho sobre a LGPD, ela foi muito baseada na GDPR, que é a Lei de Privacidade de Dados Europeia. Nós já fizemos, né, nós temos algumas experiências, então temos 17 projetos relacionados ao tema GDPR executados na Europa em 8 clientes diferentes. Então, a gente trouxe, na hora da gente preparar o nosso framework de serviços de cobertura da LGPD, a gente levou em conta essas experiências. E a GFT, por ser uma empresa alemã, ela já tem um DPO estabelecido, né, globalmente, em todos os países, porque a GDPR prevê que ela é uma lei europeia e ela prevê que todas as empresas europeias e os seus clientes estejam cobertos pela GDPR, mesmo a GFT estando em outros países, por exemplo. Então, nós temos já um compliant com a GDPR, mesmo com os escritórios fora da Europa. Então, isso já também nos dá uma condição de sermos alvo dessa lei, né? Somos objeto dessa lei, então a gente já trabalha sobre ela. O que nós percebemos na Europa, desde a implementação do GDPR, é que, devido às grandes sanções, devido aos prazos curtos, o mercado, de forma geral, optou por resolver os pontos mais críticos de maneira tática, né? E os principais que foram atacados no momento do início da GDPR na Europa foram esses 4: captura de consentimento, direito ao ouvido, que é o esquecimento, a portabilidade e as comunicações. O que nós vemos hoje, o que o mercado lá vê hoje, é que essas soluções táticas, elas geraram altos custos na evolução e na manutenção dos sistemas de informação, né? E isso é um ponto que a gente traz como um ponto de atenção para dentro do nosso framework de serviços, e a gente vai comentar, eu e o William vamos comentar mais para frente, onde é que esse ponto, a lição que a gente traz para
para localizar a solução de LGPD aqui no Brasil? Bom, quando nós falamos de LGPD, principalmente nas empresas aqui do Brasil, existem alguns medos. Como vou encontrar meus dados pessoais armazenados? Se a gente pensar em banco de dados, fica até um pouco fácil de localizar. Mas nós temos quase 45% dos nossos dados pessoais em locais não estruturados, como e-mails, como PDFs espalhados na rede, documentos, nos notebooks dos funcionários. Como fazer essa descoberta dos dados pessoais? Como saber se nós estamos suficientemente compliant com a lei? Como identificar os benefícios que essa lei traz para a organização? Não é só considerar, poxa, agora eu vou ter um gasto, agora eu vou ter algo a mais para fazer, mas entender que a LGPD ela nos traz benefícios, porque nos obriga a fazer governança de dados. Como rastrear o ciclo de vida? Então, são as principais perguntas que as empresas têm feito. Como atingir esses objetivos? Outras perguntas que as empresas têm colocado você sabe qual o seu papel dentro da LGPD? Você é um operador ou você é um controlador? Ou você é um co-controlador? Você tem que apagar todos os seus dados? Ou você tem que anonimizar? Qual o propósito que você está manipulando aqueles dados? Quais tratamentos precisam de consentimento? Eu preciso de consentimento para tudo? Não. A lei ela estabelece 10 princípios de tratamento e só um é que requer consentimento. Como dar total controle para o titular de dados através das minhas páginas, dos meus canais? Então, pensando nessas principais perguntas das empresas, é que a GFT desenvolveu uma visão e desenvolveu um framework de implantação da LGPD. Então, aqui a ideia desse framework é prover um roadmap para resolver a implementação da LGPD. Resolver a implementação e também o pós-implantação, né? Porque você vai ter que depois operar e manter e evoluir esses dados, essa lei vai mudar. Então, a nossa ideia aqui, como um framework de serviços, ele cobre desde os aspectos consultivos de como se adequar à lei. Imagina, então, que a gente tem um cliente que não teve ainda nenhum tipo de advisory nesse campo. A gente pode ajudar a entender os aspectos da lei, a entender o momento que cada empresa está perante a lei, o momento que a empresa está do ponto de vista de tecnologia para atender a lei. E aí esse é o primeiro passo. Então a gente criou um framework com cinco passos, que é o que vocês estão vendo aqui na tela agora. E basicamente, então, ele vai dar do entendimento da situação, num apoio mais consultivo, que é a parte 1, onde nós vamos identificar a jornada LGPD. E aí, aqui a gente chama de constituição do seu DPO. Né? E vão ter várias, a gente vai detalhar cada uma delas, mas aqui, basicamente, nós vamos ajudar os clientes a definir a sua gestão de privacidade de dados, de segurança, e entender o seu estado atual, do ponto de vista legal e de tecnologia. E aí nós vamos para o passo 2. O passo 2 é a descoberta da aderência ao LGPD. A gente vai mapear os dados de cada uma das empresas, das áreas, das diversas áreas, entender quais são os dados que são objetos que devem estar cobertos pela lei. Vamos entender como é que esses dados são tratados do ponto de vista de segurança e rastreabilidade, que é aquilo que a lei prega de linhagem de dados. A gente precisa fazer isso para poder ter em mãos todo o contexto de como que essa empresa vai resolver a LGPD com esses dados levantados. Feito isso, o passo 3 é um passo super importante, o William vai explicar por quê, mas basicamente porque ele é o ponto central da lei, ele vai cobrir a exigência central da lei, que é demonstrar que as empresas são cientes dos gaps, dos impactos que a sua gestão de dados, a sua gestão de privacidade pode causar. E aí, esse documento, isso vai ser gerado um documento nessa fase que vai endereçar como que cada um desses gaps vai ser resolvido. E aqui ainda é um plano, né? É um plano de como isso vai ser resolvido. Na fase 4, efetivamente, é uma fase muito mais prática aqui, onde, de fato, haverá a implementação dos procedimentos de tratamento de dados, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de gestão de privacidade. E aí, sim, a gente entende que até o ponto 4, as empresas estarão 100% cobertas vis-à-vis a lei.
Aí o ponto 5 é uma fase de operação e monitoramento, que ninguém comenta muito, mas ela vai ser fundamental, porque com a implementação da Agência Nacional de Proteção de Dados, que o William comentou, haverá, e de outros órgãos, né, no caso do nosso setor, muito focado nas questões que o próprio Banco Central vai trazer, por exemplo, mas todos os setores vão ter os seus órgãos reguladores. E aqui haverá um aumento de auditorias, fiscalizações, as modificações que a lei sofrer têm que ser adaptadas, as empresas têm que ter controle, e aí a gente vai, aqui cai aquele ponto dos custos elevados de manutenção, também tem que ser observados e também tem que ser minimizados ao longo desse roadmap, e na fase 5 especialmente tem que ser bem controlado. Tá? Então, esses 5 pontos, né, a gente tem depois um detalhamento para atacar os projetos, cobrindo eventualmente todas as fases, ou eventualmente apenas algumas, conforme a necessidade de cada cliente. Mas a gente entende que esse aqui é o framework de serviços que a GFT criou, que permite que se resolvam todos os aspectos que a lei e os impactos que essa lei vai trazer. Tá? Então, a gente já está trabalhando com isso, a gente vai contar no final um pouquinho como é que a gente já está ajudando os nossos clientes, e agora a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas fases, dá um pequeno zoom, né? A gente não tem muito tempo, mas a gente vai falar um pouquinho de como que cada uma delas está estruturada. Bom, a primeira fase, nós ajudamos as empresas a constituir o seu escritório de privacidade. Primeiro, ajudando na formação do encarregado de proteção de dados, do DPO. Ajudando a formar mesmo o escritório, estabelecendo políticas de governança, políticas de privacidade e ajudando a empresa a definir o roadmap de implantação. Por quais processos nós vamos começar? Que nível que a empresa já tem em relação à proteção? Então, nessa primeira etapa, nós ajudamos passo a passo a empresa a definir suas políticas, como comunicar isso para os seus funcionários e como conseguir identificar os principais passos para a implantação da LGPD. Na segunda etapa, então, nós vamos entender quais dados pessoais nós tratamos dentro da nossa empresa. Nós temos 2 tipos de abordagem. A top-down, onde nós vamos, nos processos de negócio, identificar a origem da coleta daquele dado pessoal e por onde ele passa dentro do processo de negócio. Nós também fazemos uma abordagem bottom-up, que é quais sistemas utilizam dados pessoais e por onde esses dados caminham. De posse dessas informações, nós podemos gerar os catálogos de dados, que aí nós temos uma forma manual, que vai demorar um pouco mais, ou utilizando aceleradores de forma automática, onde esses aceleradores fazem um scan dentro da sua base de dados, dentro dos seus arquivos, onde se manipulam os dados, sejam ETL, sejam arquivos de BI, e também nos seus arquivos não estruturados, que são e-mails, são arquivos que estão espalhados pela rede. Essas formas automáticas, elas conseguem gerar um catálogo de dados, onde nós vamos classificar essas informações, vamos dizer quem são os curadores desses dados, quem tem acesso, quais processos têm acesso, para quê? Para que nós possamos tirar a linhagem dessa informação, que é a origem desse dado e até onde ele trafega dentro da empresa, seja processo, seja sistema. De posse disso daí, nós conseguimos tirar ações e análises para criar a terceira etapa, que nós consideramos a mais importante. Legal. E aí o William comenta, antes de ir para a terceira etapa, só fazer um parênteses. Nosso framework de serviço, aqui a gente já sai um pouco de sendo o consultor e entra o arquiteto, porque a gente resolve essa fase usando ferramentas. A gente tem alguns parceiros de mercado que, para acelerar esse processo, imagine que a abordagem top-down que o William comentou, ela é muito baseada no conhecimento tácito das pessoas dentro da empresa e na documentação que existe desses processos. Mas a abordagem bottom-up que a gente sugere, ela é importante porque ela é um acelerador, ela é um automatizador de atividades repetitivas, que é fazer um esquema, varredura nas bases de dados. E isso só é possível resolver em tempo hábil usando ferramentas. E aí que é um grande diferencial que a gente, como empresa de tecnologia, GFT, tem, que é a gente sempre vai resolver esses principais pontos através de uso de tecnologia, né? Então, aqui se torna, de fato, um projeto de tecnologia. Bom, uma vez que eu tenho meu catálogo de dados formado e tenho a linhagem desses dados, eu consigo gerar um documento
que é o relatório de impacto de privacidade de dados, que é um documento exigido por lei, que a Agência Nacional de Dados vai requerer tanto do controlador quanto do processador de dados. O que esse documento ele contempla? Mostrando que todas as fases de tratamento desses dados e, principalmente, quais são os riscos, qual a exposição e o que a empresa vai fazer caso ocorra alguma violação desses dados. Isso, uma vez entregue, ela minimiza os impactos de uma possível violação de dados em relação a multas, porque a Agência Nacional de Dados ela vai trabalhar em relação à boa-fé. E o princípio de boa-fé é: eu me preocupei com os meus dados, eu me preocupei com o tratamento, eu tenho um plano de contingência caso esses dados vazem, eu tenho um plano tecnológico para evitar esses dados vazarem e eu consegui medir o nível de risco que eu estou correndo no tratamento desses dados. Então, esse é um documento de suma importância, tanto para que a empresa possa, ao final dele, saber quais tipos de tratamentos e quais tipos de tecnologia ela vai usar para garantir que esses dados não sejam vazados, mas como também o princípio de boa-fé para a Agência Nacional de Dados. Perfeito. E aí, a gente entra nessa fase 4, novamente aqui a gente cai de novo num espectro mais de tecnologia. A fase 3, como o William comentou, ela é central num projeto de LGPD, porque o DIPIA é o documento que vai indicar exatamente como serão resolvidos os impactos gerados no tratamento de dados. E aí, na fase 4, a gente vai endereçar isso em dois grandes eixos. O eixo de segurança, onde nós temos que resolver toda a parte de segurança, desde a rede, do acesso a essa rede, até o acesso aos dados. E a gente tem um outro eixo, que é a gestão de privacidade. Os aspectos que a lei exige do ponto de vista de criptografia dos dados, de anonimização, de consentimento, da gestão do consentimento, que é uma funcionalidade relativamente nova, e como que isso vai ser resolvido. Ambos os eixos serão tratados com, novamente, ferramentas de tecnologia que vão ajudar a governar, a definir essas políticas e a monitorar essas políticas. Então, a gente vai colocar um pouquinho nas lições aprendidas, mas um grande ponto importante aqui é que ferramentas aqui vão nos ajudar a fazer o gerenciamento das suas políticas de privacidade, ok? Essas políticas não podem ser gerenciadas de uma forma não sistêmica, senão você simplesmente vai perder o controle sobre os aspectos da lei e sobre que dados você está conseguindo cobrir com esses processos. Tá bom? E é muito importante, acho que o William vai comentar aqui a questão do que vocês veem do lado, que é um framework que é de suma importância para todo mundo que fala em privacidade de dados. Ok. Bom, uma vez eu implantado a LGPD dentro da empresa, quando eu terminei de fazer um DIP e identifiquei os riscos que ocorram, eu necessariamente tenho que fazer projetos, e não só projetos de concepção de software, mas criação de produtos. E agora, tudo que eu for pensar, eu tenho que pensar num privacy by design. Isto é, todos os meus produtos novos, todos os meus sistemas novos já têm que nascer baseado nos princípios do privacy by design. E o privacy by design são 7 princípios. Agora, a GFT criou um conceito para tirar das ideias do privacy by design e colocar na parte real. Como realmente implementar isso? Através da engenharia de privacidade, que são etapas e fases dentro de um plano de construção de software ou construção de um produto, onde nós vamos, dentro de cada fase, realizar algumas atividades que, ao final, vão certificar o seu sistema, a sua API, a sua plataforma, como aderente ao Privacy by Design. Isso é, quando eu faço análise, quais os requisitos de privacidade, quando for nascer a minha aplicação, ela já tem que nascer com requisitos de privacidade já definidos e como eu vou tratar essa privacidade. Então, a engenharia de privacidade é um framework que nós criamos para tornar possível a prática do Privacy by Design na construção e configuração de sistemas e produtos. Bom, quando nós falamos, depois de tornar a empresa compliance com a LGPD, tem o dia a dia
da operação das empresas, aonde nós oferecemos um apoio jurídico, porque vão ter vários questionamentos, tanto para a autoridade nacional quanto para o titular de dados. Então, nós ajudamos a fazer análise dessas reclamações, dessas solicitações e como peticionar respostas para o titular de dados e para a Agência Nacional de Proteção de Dados. Também nós ajudamos nas consultorias de criar soluções de privacidade, a desenvolver a gestão de consentimento, a desenvolver o dossiê, onde o titular de dados pode obter as informações da vida dele dentro das empresas e acompanhar os KPIs sobre o monitoramento dessas informações, para evitar vazamentos, para evitar ataques e responder o dia a dia para o titular de dados e para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Pessoal, então, com isso a gente cobriu os cinco passos aqui do nosso framework de serviços da implementação do LGPD, tá? Então, só fazendo um resumo aqui de novo, são esses 5. Começa com um aspecto mais consultivo, a gente passa por um trabalho muito prático ali, muito operacional, de levantar os dados, criar os relatórios de análise de impacto, tratar esses impactos identificados e, por fim, operar e monitorar isso. Por quê? Porque a gente ainda nem sabe exatamente como que vai ser essa dinâmica de fiscalização da lei, tá? Então, o que a gente quer passar como principal mensagem aqui é que as empresas têm que buscar apoio, né, jurídico e tecnológico para resolver. Muitas empresas já têm uma certa maturidade, mas muitas também precisam de ajuda. E aí vem procurar empresas como a GFT, né? A gente está preparado, a gente criou esse framework, a gente fez parcerias com ferramentas para conseguir resolver esses pontos da lei. Um outro ponto importante é que a gente, dependendo do cliente em que nós atuamos, a gente pode fazer todo o fluxo, os 5 passos, ou a gente pode atuar em alguns deles apenas conforme a necessidade. Então, por exemplo, tem clientes que têm uma maturidade de já ter entendido a lei, de já ter vindo também de experiências da GDPR e precisa mais resolver as questões operacionais como o passo 2 ou o passo 4, né? Ou outros já estão ali até o seu passo 3 bem resolvidos, mas agora não tem muita ideia de como resolver esses impactos, e a gente também pode entrar por aqui. Então, era só para passar esse resumo para vocês de como é que é o fluxo do framework. Aí a ideia agora é falar rapidamente sobre alguns cases que nós já fizemos aqui no Brasil. O assunto é muito novo, né? Então vale colocar aqui que a gente tem algumas lições aprendidas, e aí as principais que eu gostaria de falar aqui é a questão do controle e a gestão dos dados pessoais. Isso é um ponto, uma lição que a gente tem visto, aprendido com as experiências da Europa, que é o seguinte: sempre que possível, crie o passo 4, onde você define uma camada para gestão de privacidade, gestão de segurança. Crie uma camada na sua arquitetura de dados, onde você vai centralizar essa gestão, onde você vai centralizar essa governança. Isso vai fazer com que com que as empresas tenham mais controle, menos custos e mais facilidade em manter eventuais ajustes que deverão ser feitos e com certeza ocorrerão nos aspectos da lei. Então, essa é uma questão muito importante. E aí aqui entram aspectos técnicos como por exemplo, como que eu vou fazer essa gestão centralizada? Eu já tenho uma arquitetura de dados, eu já tenho um data lake, eu já tenho um big data que eu quero utilizar para isso. Muito bem, você pode utilizar. É necessário, então, você fazer um estudo de como que você pode incorporar essa camada adicional que a gente sugere, tá? Outros aspectos importantes é ficar muito atento à questão de monitoramento e rastreabilidade de dados. A linhagem de dados que o William comentou, ela é fundamental, porque você pode, às vezes, ter um controle muito bom sobre parte da vida ou do ciclo de vida daquele dado, mas se você deixar uma parte dele fora do seu radar, você pode sofrer uma violação, você pode sofrer uma sanção também, tá bom? E, por fim, muita atenção à questão das auditorias e controles que serão colocadas pelos órgãos reguladores. E aí, quando você implementa o passo 5, que a gente sugere de operação e monitoração, a gente já está resolvendo esse aspecto, porque provavelmente você já vai ter
pensado antecipadamente nos reportes, na extração das informações de forma regular, no acompanhamento dos seus issues, dos seus tickets, para resolver qualquer eventual risco de fraude e violação de dados que você tenha, tá bom? Então, seguindo agora um pouquinho aqui, vamos contar para vocês alguns cases muito rápidos do que nós já fizemos. Bom, um dos cases que nós trabalhamos foi numa grande empresa de câmbio internacional, que faz troca de moedas, e ela é estabelecida tanto na Europa quanto aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Ele foi bem conservador na ideia. Então, o que ele resolveu fazer? Vou mascarar todos os meus dados e vou, na maneira do possível, criptografá-los. Assim eu não corro risco algum de vazamento, ou se vazar, é mais difícil de expor a quem pertencem esses dados. Então, a decisão em conjunto, GFT e esse grande empresa de câmbio internacional foi: vamos ser conservadores, vamos mascarar os dados de uma maneira ampla e, na medida do possível, criptografá-los quando nós formos expor através de APIs. Um outro trabalho que nós fizemos, nós ajudamos um grande banco de varejo nacional a selecionar sua plataforma de CRM. E nós colocamos questões para que essa plataforma de CRM já estivesse aderente à LGPD e à GPDR, colocando questões que onde vão ser armazenados esses dados. Um grande desafio é, quando nós fazemos a linhagem de dados, nós vamos descobrir que muitas vezes nós deixamos esses dados na cloud. E aí eu pergunto, você já fez um contrato com o seu provedor de cloud para garantir que ele também esteja aderente à LGPD? Você faz transferência de dados através de uma empresa terceira. Você garantiu que essa empresa também está tomando os cuidados necessários? Então, quando nós ajudamos esse Banco Nacional a selecionar a ferramenta de CRM de uma maneira global para eles, nós já colocamos esses pontos, tanto se a plataforma está aderente à GDPR e à LGPD, como quais cuidados e quais perguntas eles devem ter na linhagem de dados, desde a coleta até o processamento deles no CRM e nas campanhas de publicidade. Legal. E só para completar a questão dos cases, eu vou só quero comentar com vocês. A gente não colocou aqui um slide, mas a gente tem outros 2 projetos em grandes empresas brasileiras em andamento, relacionados à LGPD. A gente não colocou o case porque ele ainda está ongoing, né? Mas a gente já tem mais 2 cases aqui e a gente tem um grande projeto que cobre, né? Onde a gente vai fazer toda a implementação dos 5 passos. E então, só para contar com vocês que a gente já tem, além desses 2 projetos, mais 2 em andamento e tem muitos clientes nos procurando. O que a gente quer fazer agora, com isso a gente encerra a apresentação do material que a gente tinha, tá? Mas a gente tem algumas perguntas, e a gente vai ler essas perguntas aqui e vai responder para vocês online. Então também fiquem à vontade para enviar as perguntas aí. Agora a gente tem algum tempinho para responder. Só antes de ir para as perguntas, eu estou deixando aqui na tela para vocês darem uma olhada, que a gente tem um calendário de webinars, nesse mês nós fizemos o do LGPD. No mês que vem, no dia 21 de agosto, nós vamos fazer um webinar sobre Business Agility. Business Agility, né, já é a terceira onda do ágil, né, das práticas ágeis, e a gente vai contar aqui com a nossa head do nosso centro de linha ágil, que é a Simone Pittner, né, é uma referência no assunto, e a gente vai contar um pouquinho para vocês como é que a gente tem trabalhado Business Agility com os nossos clientes, como é que a gente tem desenvolvido os nossos sistemas, os nossos frameworks de serviços relacionados a Business Agility. Tá? É um assunto muito interessante, muito em voga, e as pessoas têm nos perguntado muito sobre como endereçar esses aspectos de Business Agility, que basicamente é a agilidade além dos departamentos de tecnologia das empresas, né? Depois, em setembro, a gente vai falar de arquitetura serverless, que também é um outro assunto super inovador, onde a gente tem aqui uma prática de cloud services, e a gente tem alguns arquitetos que estão se especializando muito fortemente em toda essa questão de serverless, e a gente vai contar um pouquinho para vocês como é que a gente está evoluindo com isso, que casos a gente já tem trabalhado. E, por fim, em outubro, a gente está planejando um de testes automatizados na nuvem, né? Testes automatizados já é uma matéria relativamente conhecida,
Agora, como é que a gente implementa isso dentro de uma esteira na nuvem, dentro de uma esteira de DevSecOps e dentro de um modelo de prática ágil? Isso também é bem desafiador e bem interessante. Então, dito isso, vamos ver algumas perguntas aqui. A gente tem uma pergunta do Célio. Ele está dizendo aqui o seguinte: de que maneira estão pensando em garantir a autenticidade do titular, de maneira a evitar que uma pessoa se passe por outra? Essa pergunta é boa, né, William? Pergunta boa. Bom, primeiro, as empresas elas têm que se preocupar com um aspecto que não tem a ver muito com a LGPD, mas sim com a governança de dados, criando projetos de base única. Uma vez que eu tenho projetos de base única utilizando MDM, eu já consigo eliminar e garantir que eu vou ter um único dado de uma pessoa dentro daquela empresa para diversos ramos. Agora, para garantir isso aí, depende da arquitetura de cada uma das empresas. A gente pode usar segundo fator de autenticação, a gente pode enviar e-mails garantindo a resposta através de aparelhos móveis. Enfim, existem uma série de atividades que nós podemos fazer para garantir que aquela pessoa ela é realmente dona daqueles dados. Mas isso aí ela extrapola até a LGPD. Ela é já uma forma de segurança que todas as empresas têm que tomar. Agora, o que a LGPD faz? A LGPD ela força você a se preocupar com a governança de dados e criar uma base única de clientes e se preocupar com o MDM. William, uma pergunta aqui, complementando, uma pergunta aqui meio online aqui, só para ver se faz sentido. O Privacy by Design, de certa forma, ajuda uma questão como essa que o Célio colocou? Sim, quando você já pensa na sua API ou no seu portal com Privacy by Design, você, desde o seu requisito, você já vai pensar como garantir que eu estou falando realmente com o dono daquela informação. Então, eu vou criar um dispositivo de autenticação, o ALF2, ou vou usar, segundo dispositivo de autenticação, 2 dispositivos, eu vou criar algum mecanismo para garantir que aquela pessoa é ela mesma. O Privacy by Design, ele vai te dizer no requisito do seu negócio como você deve tratar e endereçar essa questão para garantir não só a privacidade, mas que aquele dado seja acessado exclusivamente pelo dono daquela informação. Eu vi uma pergunta primeiro que foi até respondida, mas eu acho que deve ser uma dúvida de todos. O DPO, ele tem que ser um funcionário? Ele pode ser de uma empresa terceirizada? Sim. A lei permite agora que o DPO possa ser terceirizado e não necessariamente precisa ser um funcionário da empresa. O que o DPO precisa ter é a autonomia de poder barrar projetos que estejam em não conformidade com a lei. Ele precisa ter um orçamento para poder fazer tudo aquilo que for necessário para que a privacidade seja garantida e que ele possa responder autonomamente para a Autoridade Nacional de Dados e para o titular de dados. Então, se recomenda que o DPO ele esteja num nível estratégico, assim como um CEO, como um CFO, então que ele esteja num nível estratégico da organização, mas ele pode ser também terceirizado. Acho que vamos pular para uma pergunta aqui interessante que é bem específica. A aplicação da LGPD já prevê algum dispositivo ou mecanismo de segurança para pixels de mídia, de canais de mídia? Pergunta da Elizabeth. Pelo que a gente percebeu, a lei não discorre sobre nada a respeito, certo? O que a lei diz, agora a última versão da medida provisória é que a autoridade nacional ela vai, ao longo do seu funcionamento, começar a emitir pareceres técnicos e recomendações. Então, pode ser que a autoridade nacional coloque alguma consideração ou um parecer técnico de como tratar esses pixels para mídia, mas hoje não existe nenhuma recomendação da lei. Perfeito. Algumas a gente já respondeu aqui pelo chat. Vamos ter mais uma aqui que é interessante também, que não foi respondida ainda. Ferramentas de analytics online também são previstas, correto? Correto.
qual o cuidado que uma empresa deverá ter na captura dessas informações interpessoais e cookies? Bom, falando em cookies, você nos seus canais, você tem que utilizam cookies, você tem que, de maneira expressa e clara, dizer para a pessoa que está navegando: estou coletando seus dados para determinado fim, e pedir o consentimento. Então, quando você utilizar cookies, você tem que pedir consentimento daquela pessoa que está navegando, do titular de dados. Se ele não der aquele consentimento, você explica que ele não vai poder prosseguir em determinado evento da sua página ou do serviço que você está oferecendo. Uma vez que eu tenho esses dados consentidos, e aí, se você está usando o Analytics, pode ser que você esteja usando para a parte de marketing. Se houve um consentimento, sem problemas nenhum. Agora, se aquele dado não houve um consentimento para trabalhar nele, você não pode utilizar o Analytics de maneira individual. Agora, aí que está a grande questão. Se eu anonimizar aqueles dados, isto é, não conseguir mais identificar propriamente quem é a pessoa, eu posso trabalhar com esses dados no Analytics. Vou dar um exemplo claro. Eu não posso, sem autorização e consentimento, dizer que o William, que mora em Osasco, ele consome produtos eletrônicos. Durante o ano, ele comprou 5, 6 produtos eletrônicos. Isso eu não posso fazer se não tiver um consentimento. Agora, eu posso obter informações, quantas pessoas em Osasco ou no bairro Bela Vista, lá em Osasco, que consomem produtos eletrônicos. Então, eu não consigo mais identificar o indivíduo, mas consigo trabalhar com esses dados de forma anonimizada e utilizando para as minhas ferramentas de analytics. Legal. E acho que só complementando essa questão do analytics, os cuidados que a empresa deve ter quando usa o analytics é um pouco daquilo que a gente comentou na centralização de dados. Um analytics, ele vai extrair dados de alguma base transacional e você vai trabalhar isso. Então, na linhagem de dados, isso tem que estar claro. Se o dado está sendo tratado numa transação, está sendo tratado numa base analítica, numa base de um data lake ou de um big data, por exemplo, ela tem que ter esse caminho mapeado e tem que ter esse tratamento direcionado de acordo com o que o William falou. Se ele for personalizado, ele tem que estar sob a luz da lei da mesma forma. Vamos lá, outra pergunta aqui interessante. Dadas as experiências nas soluções desenvolvidas para GDPR, quais ações previstas para manipulação de dados na fase de testes? Acho que aqui basicamente a resposta é através de uso de ferramentas que vão cobrir esses aspectos da lei, que é a anonimização, a criptografia, mascaramento. Então, muitas ferramentas que hoje as empresas já utilizam já trazem essas funcionalidades, às vezes ela só não está sendo utilizada sob a luz da lei. Acho que agora é mais uma adaptação disso, né, William? Isso, existe um costume, quando nós desenvolvemos software para fazer testes, seja homologação, seja um teste ali unitário, utilizarmos dados reais. Isso vai ter que acabar. Então, como que você vai solucionar isso? Assim como o Cazu disse, você vai ter que comprar ferramentas de mascaramento de dados. Só com essas ferramentas você vai poder pegar os dados reais, realizar o tratamento, mascarar esses dados e disponibilizar para as equipes de desenvolvimento para que não haja nenhum vazamento de informações. Os nossos clientes no setor financeiro muitos já têm uma política de somente disponibilizar dados em ambientes não produtivos, desde que eles estejam mascarados e anonimizados. Então, muitas empresas já estão com essa cobertura, né? Tem uma pergunta aqui legal também que vale a pena citar. Todas as empresas terão de disponibilizar um portal ou canal para que o titular solicite anonimização, consentimento e esquecimento? É mandatório prover esse canal por saque ou self-service? Bom, primeira parte da pergunta. Sim, todas as empresas vão ter que disponibilizar um portal ou um canal para que o titular de dados possa realizar os seus direitos, colocar em prática tanto o direito de esquecimento, o direito de ser excluído das bases de dados, o direito de retificar suas informações, o direito de saber como os dados deles estão sendo tratados. Então, eu vou ter que disponibilizar um relatório de quem consultou, que hora consultou, para quem foi,
em que momento os dados do titular percorreu os processos da empresa. Então, a empresa é mandatório, é obrigatório. Agora, a lei não diz se tem que ser um portal ou um saque, mas diz que eu tenho que proporcionar isso para o meu titular de dados, uma maneira dele conseguir manipular e ter o controle dos dados que são deles. Outra coisa que as pessoas não comentam muito, mas a lei diz que eu tenho que proporcionar um mecanismo para o titular de dados saber: você me conhece? Você tem dados meus? Aí eu faço uma pergunta: você hoje sabe quem tem seus dados? A maioria de nós não sabemos quem tem os dados, mas agora as empresas vão ter que, dentro dessa questão de gestão de consentimento, gestão de dados titular, colocar uma funcionalidade para que qualquer pessoa pergunte para essa empresa: você me conhece? Você tem meus dados? Isso é um ponto muito importante que vai ser implementado. Agora, se vai ser em um portal, um saque ou em uma aplicação mobile, a lei ela não determina. Via de regra, o consumo e input de informações permanece a mesma, visto que os dados analíticos são sumarizados e clusterizados. A pergunta acho que ficou incompleta aqui, hein? É a Elizabeth que mandou. Elizabeth, se você puder, manda de novo, só para a gente terminar de fazer a leitura. Vou passar para outra aqui enquanto isso. Como é tratada a privacidade quando dados dos clientes saem da empresa e são utilizadas numa VPN ou um software livre? Bom, a legislação ela classifica em dois atores que fazem o tratamento de dados: o controlador e o processador. Quem é o controlador? Aquele que tem o domínio da informação, geralmente aquele que fez a coleta dos dados. Então o controlador, é obrigado a passar para o processador, que é um terceiro que vai processar os dados em nome do controlador, que forma o controlador gostaria que esses dados fossem tratados e quais garantias tecnológicas, quais garantias de segurança o controlador exige do processador. Então, quando eu pego os dados dos meus clientes e eu tenho alguns cuidados, eu tenho que criar um contrato de prestação de serviço com a empresa que está fornecendo a VPN, com a empresa que está fornecendo o software, e perguntando quais mecanismos de privacidade você possui. E eu desejo que você trate os dados que eu te forneço de maneira criptografada, de maneira anonimizada, com segurança A e B. Dessa forma, o controlador de dados ele consegue garantir que ele passou a informação correta. Caso haja um vazamento, quem vai responder por esse vazamento é o processador que não obedeceu às normas que o controlador estabeleceu, entendeu? Então, se houver um vazamento do lado do processador da empresa terceira que está transmitindo aqueles dados ou que está apenas armazenando, e foi constatado que essa empresa terceira não obedeceu os requisitos do controlador, então vai responder sozinha essa empresa às sanções junto à autoridade nacional. Muito bom. Pessoal, a gente tem mais 1 minuto. Chegou uma última pergunta. Vamos responder a última aqui, que eu acho que a gente ainda tem um tempinho. Como tratar o histórico de backups que contenham dados que devem ser anonimizados ou esquecidos? O que fazer com essas versões antigas? Bom, muitos têm pensado assim, o que é passado não precisa de consentimento. Não. Tudo você vai precisar de consentimento, até para o seu passado. Existem dados que as legislações pertinentes a eles obrigam a guardar por um determinado período. Dados trabalhistas, por exemplo, você não pode apagar nunca. Mas o que você pode fazer para evitar que um backup seja extraído? Você pode pseudo-anonimizar, isto é, você torna ele anônimo, mas de uma forma reversível, por o tempo que a lei permite. Dados fiscais, a lei fala que você tem que guardar 5 anos. Então, durante 5 anos, você tem que armazenar essas informações. E aí, o que eu recomendo? Pseudo-anonimizar. Porque, em qualquer momento, você pode ser requerido para obter aquelas informações para uma auditoria ou por algum órgão de fiscalização. Então, você consegue reverter a anonimização de forma que você consegue disponibilizar aqueles dados novamente para quem está solicitando. Agora, passaram 5 anos, esses dados fiscais não foram mais utilizados, aí eles podem ser deletados
de vez. Pode ser completamente apagados. Então, a gente só tem que tomar cuidado com isso. Se atentar para a legislação que controla aquela informação. Se é dados trabalhistas, ver pela CLT. Se são dados fiscais, ver pelo Código Tributário Nacional ou por dados que são controlados por agências ou autoridades nacionais daquele determinado assunto. Legal, muito bom. Acho que as perguntas foram algumas bem específicas e super importantes, né? São perguntas que a gente tem respondido aos clientes também, porque existe uma série de itens novos, né? De classificações novas que têm que ser tratadas, e isso a gente só vai realmente perceber quando a lei entrar em vigor como é que vai ser essa dinâmica, mas acho que foi muito interessante aqui perceber as dúvidas que vocês mandaram. Como a gente estourou o tempo, pessoal, vou só agradecer aqui a presença de todos vocês. Tinha muita gente conectada, então muito bom, obrigado. E algumas informações rápidas. A gente tem, quem tiver mais perguntas, a gente vai responder todas elas. Vocês podem mandar para a gente por e-mail, para marketing.brasil@gft.com, tá? marketing.brasil, Brasil com S. A gente vai divulgar a gente gravou essa sessão e ela será disponibilizada no canal da GFT no YouTube. Então você pode baixar lá, pode assistir lá e mandando dúvidas lá pelo canal do YouTube também a gente vai receber, tá? Então fiquem à vontade para entrar em contato. E por fim, a gente está disponível também para contatos, tanto eu, Carlos Cazu, quanto o William, para falar um pouquinho de LGPD, para falar um pouquinho do roadmap de solução que a gente tem, enfim, para qualquer discussão que vocês queiram ter, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, vai ser um prazer atendê-los aí, tá bom? Então, acho que é isso, né, William? Isso aí, obrigado pelas perguntas, pela sua audiência, e aí, como o Cazu já colocou, estamos disponíveis aí para estar explicando um pouco mais sobre a LGPD, sobre os passos e também mostrar as ferramentas de aceleração para a implantação da LGPD, que são muito importantes. Gente, obrigado. A gente está desconectando aqui. Um bom dia para todo mundo.